Gente, meu marido terminou de passar o fundo aqui, olha, no portão. Olha como ficou lindo. Deu outra cara, né? Aí, mais pra frente, ele tem que arrumar uns trincos aqui, né? Aí ele vai pintar. Quando for pintar, eu vou gravar pra vocês também. Por enquanto, isso daqui é só o fundo. Mas olha que linda a cor desse fundo. Perfeito. Ficou lindo. Olha lá. Ficou 10. Deixa nos comentários o que vocês acharam, gente. Beijo.